E agora vamos aprender como utilizar essa variável, economia orçamentária. Primeiro, o que é uma economia orçamentária? Gente, quando o orçamento é aprovado, quando ele é publicado, temos o quê? Em termos de registro contábil. De um lado, a receita prevista, do outro lado, a despesa fixada. Então, essa fixação é o limite de gastos, já aprendemos. Durante o exercício, eu só posso empenhar até esse limite, não é verdade? Mas imaginem que fixei 100 mil, mas durante o ano só empenhei 80 mil. Essa diferença entre o valor fixado e o valor empenhado é o que chamamos de economia orçamentária. É a parte da despesa fixada que não foi empenhada. Daí vem economia orçamentária. E agora entendam como essa variável poderá interferir na resolução de uma questão. Telinha. Economia orçamentária. Os dados aqui são os mesmos, para que você possa entender. A fórmula para a economia orçamentária é essa. É a diferença entre a despesa fixada menos a despesa empenhada. Pelos dados apresentados, a economia orçamentária será igual despesa fixada 100, despesa empenhada 80. Economia orçamentária igual a 20 mil. Ok? Bem, agora imagine uma questão onde a banca apresentou apenas esses dados. Lá no texto você vai encontrar, sabe-se que a LOA foi aprovada fixando dotações na ordem de 100 mil. Durante o exercício, apurou-se uma economia orçamentária de 20 mil. E o total pago das despesas foi de 55 mil. Aí a banca, calcule o RP total. Aí você, RP total é a diferença entre o que foi empenhado menos o que foi pago. Aí você está olhando para os dados da questão. Tem o valor pago? Tem. Tem o valor empenhado? Não tem. Mas você tem a economia orçamentária. E você lembrou na hora que a fórmula é essa aqui. Despesa fixada menos despesa empenhada. Se a banca deu a economia orçamentária, que foi de 20, e a despesa fixada, que foi de 100, ao substituir, olha o que vai acontecer. Você vai encontrar o valor da despesa empenhada, que é de 80. Sabendo agora do total empenhado durante o exercício, aplique a fórmula do RP total. Despesa empenhada menos despesa paga. RP total é igual a 80 menos 55. RP total igual a 25. E assim você poderá utilizar essa variável na resolução de uma questão que venha cobrar um cálculo do RP total, processado, não processado. Gente, para fechar esse ponto, restos a pagar, vou mostrar para vocês agora uma regra que foi criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, chamada de regra de final de mandato, pois ela só se aplica no último ano do mandato do gestor. Que regra é essa? Antes de mostrar o dispositivo, que está lá no artigo 42 da LRF, entendam o que acontecia antes da lei. No último ano de mandato, o prefeito, vamos supor um prefeito, ele, sabendo que o próximo governante era um desafeto do seu político, tinha acabado lá de perder as eleições, ele pensava assim, não vou deixar a casa arrumada para o meu sucessor. Vou começar a gastar. Aí ele empenhava, liquidava e não pagava. Empenhava, liquidava e não pagava. Isso no último ano de mandato. O próximo prefeito, ao assumir, ele iria encontrar o quê? Um caos financeiro. Ele iria encontrar várias obrigações que foram contratadas pelo seu antecessor, já com esse propósito. Essa prática ficou conhecida como a teoria das terras arrasadas. Mas com a lei de responsabilidade fiscal, isso não vem mais acontecendo. Não acontece? Não acontece.
pois o desrespeito à regra que veremos aqui poderá ensejar em crime de reclusão, cadeia. Então, a regra super obedecida pelos atuais gestores. E o que a lei de responsabilidade fez? Ela disse assim, olha, atenção gestores, no último ano do mandato, só se aplica no último ano do mandato. No último ano do mandato e nos 2 últimos quadrimestres, aí você começa a contar a partir do dia 1º de maio, hein? No último ano de mandato e nos 2 últimos quadrimestres, você, gestor, não poderá contrair obrigações sem que haja suficiente disponibilidade financeira para cobrir tais obrigações. Com isso, gente, o gestor, ele pode até se endividar, mas se ele deixar para o próximo, deixará também o din-din em caixa. Então, a LRF criou essa regra de final de mandato para proteger financeiramente a próxima gestão. Artigo 42 da LRF na tela. LRF e o restos a pagar. Artigo 42. É vedado ao titular de poder ou órgão, referido no artigo 20, cuidado com isso, hein? Vou marcar. Nos últimos 2 quadrimestres, aí a banca troca por semestre, por trimestre, enfim. Nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, cuidado também que essa é uma regra que só se aplica no último ano de mandato. Por que no último ano de mandato? Ora, se o gestor fizer isso no primeiro ano, ele vai deixar o pepino para ele mesmo. No segundo ano, também. No terceiro ano, também. Agora, se ele fizer isso no 4º ano, ele deixaria a obrigação sem ser paga para o próximo governante. Então, essa regra só vale no último ano de mandato, só se aplica no último ano de mandato para proteger a próxima gestão. Voltem. Contrair obrigação de despesa. Também vou aqui marcar. Contrair obrigação de despesa. Eu já peguei uma questão onde a banca trocou somente isso. Ó. Ela trocou obrigação de despesa por obrigação de receita. Ela só fez isso, só covardia. Então, o correto é contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Tem que ter numerário, recursos em caixa no banco. Mas, Wilson, o que é isso aí? Suficiente disponibilidade de caixa. Como é que eu vou apurar? Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. É o seguinte, vamos supor que agora, ó, vou colocar uma data aqui, 1º de maio de 2016. A partir desta data é que vamos começar a contar os 2 últimos quadrimestres, hein? A partir dessa data. Então, nesta data, aí a banca informa, sabe-se que o saldo na conta banco é igual a 1.000. Sabe-se também que os encargos, colocar aqui abreviando, encargos e despesas compromissadas a pagar, abreviei isso aqui, ó, até o final do exercício, até 31 de dezembro de 2016, é igual a 800. Ok? Com esses dados, você já poderá calcular a disponibilidade de caixa. A disponibilidade de caixa será a diferença, 200. Então, isso aqui, gente, esse valor será o limite para inscrição do RP. Aí, desta data até o dia 31 de dezembro de 2016, fatos aconteceram. Tipo, aqui eu empenhei, liquidei, não paguei 150.
aqui, empenhei, não liquidei, nem paguei o valor de 200. E aí? No final do exercício, 31 de dezembro de 2016, teremos que apurar o RP. E você sabe que o RP será processado ou não processado. Quando você estiver diante de tal situação, primeiro, observe e dê prioridade às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas. Por que vou dar prioridade? Porque a liquidação já aconteceu, o material foi entregue, o serviço foi prestado ou a obra foi concluída. Então, comece observando a despesa empenhada, liquidada e não paga. E tenha como referência a disponibilidade em caixa 200. Será o seu limite para inscrição de RP. Aí você tem, no primeiro momento, despesa empenhada, liquidada e não paga 150. No final do ano, será o nosso RP processado em 150. Agora, deduza o valor inscrito da disponibilidade. Tínhamos 200 menos 150, a disponibilidade agora é de apenas 50. E você vai para o RP não processado. Você empenhou 200, não liquidou nem pagou. Mas não tem condições de escrever totalmente ou completamente o RP não processado em 200. Você vai ter, gente, que se limitar à disponibilidade. Então, só será possível inscrever desses 200, 50. Ou isso e o restante? Aqui, 150. O restante você cancela. Então, você está cancelando o empenho, pois não houve como inscrevê-lo em RP não processado. E ao cancelar esse empenho, o saldo cancelado será revertido para a respectiva dotação. E agora, você tem total inscrito em RP, 200, obedecendo ao limite que a LRF determinou, que é a disponibilidade de caixa. Cuidado, hein? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não proíbe a inscrição do RP no último ano de mandato. Ela apenas criou uma regra mais rígida. Então, se a banca colocar na questão que pela LRF não se pode mais inscrever RP no último ano de mandato, a questão está errada. O que temos, gente, é que obedecer a disponibilidade de caixa, que será o nosso limite. Para concluir o assunto, vamos voltar. A STN, no caso da União, é o órgão competente para exercer o controle e a disciplina de restos a pagar. Secretaria do Tesouro Nacional. E assim a teoria ela foi passada. E assim o assunto restos a pagar foi apresentado a vocês. E como eu sempre faço, e agora, olho vivo nas questões que eu selecionei. Telinha. Primeira questão. Ao final de um determinado exercício, os dados da execução orçamentária foram levantados pela contabilidade, conforme o quadro 1 a seguir. Aí temos aí o quadro 1, né? Receitas correntes previstas, receitas de capital previstas, despesas correntes fixadas, despesas de capital fixadas, receitas correntes arrecadadas, de capital arrecadadas, suplementação de despesas correntes, anulação de dotações de despesas de capital, despesas correntes empenhadas, despesas de capital empenhadas, despesas correntes liquidadas e despesas de capital liquidadas. Temos aí o quadro 1. O que a banca está cobrando? A partir das informações do quadro 1 e considerando que 10% das despesas liquidadas não foram pagas, o valor total inscrito em restos a pagar é de. Então, gente, as informações são essas aqui do quadro 1. Você já separa os dados do quadro 1, ok? A questão cobrou o quê? A partir das informações do quadro 1 e considerando que 10% das despesas liquidadas não foram pagas
Então, esse percentual aqui já será o percentual que vai definir o RP processado. Mas como a banca está cobrando restos a pagar, ela quer, além do RP processado, ela quer o RP não processado, pois o somatório disso é o RP total. Agora vamos ao cálculo do RP processado. RP processado é a despesa liquidada menos a paga. Pelas informações do quadro 1, observem o que eu separei. Despesas correntes liquidadas, 179.400. Despesas de capital liquidadas, 12.600. Somando isso, teremos 192 mil. Por que eu somei as despesas liquidadas? Porque a banca já informou que 10% dessas despesas liquidadas não foram pagas. 10% de 192 mil é igual a 19.200. Então, o RP processado é igual a 19.200. Mas, como ela cobrou o total do RP, além do RP processado, você terá que calcular o RP não processado, cuja fórmula está aparecendo aí. E você tem que decorar, hein? Qual é a fórmula do RP não processado? Despesa empenhada menos despesa liquidada. Essa é a fórmula. Mais uma vez, vamos ao quadro 1. Você tem a fórmula, você tem o quê? Os dados do quadro 1. Calcule, somem, separem as despesas empenhadas. Não está na fórmula? Vamos separar? Olha aqui. Despesas correntes empenhadas, 183.200. Despesas de capital empenhadas, 13.400. Somem. Dá 196.600. Você já tem essa informação aqui, ó. 196.600. Exatamente esse somatório. 183.200 mais 13.400. A despesa liquidada apuramos no slide anterior. Então, aplicando a fórmula, 196.600 menos 192 mil. RP não processado será igual a 4.600. E agora, para responder a questão, vamos ao cálculo do RP total. RP total é igual ao RP processado mais RP não processado. Calculamos os dois e já sabemos que o RP processado é igual a 19.200 e o RP não processado igual a 4.600. Somando, teremos a resposta com o RP total, montando aí 23.800. Respondendo a questão, letra A. Restos a pagar é de 23.800. Segunda questão. Em relação aos restos a pagar, assinale a afirmativa correta. Letra A. Devem ser contabilizados como receita orçamentária. Como receita orçamentária, não. Essa é uma regra que vemos em contabilidade pública. Decorem isso, não dá para explicar porque não é contabilidade pública. Mas a inscrição dos restos a pagar vai gerar o reconhecimento de uma receita extra-orçamentária. Vou repetir. A inscrição de restos a pagar vai gerar o reconhecimento de uma receita extra-orçamentária. O pagamento do RP vai gerar uma despesa extra-orçamentária. Voltem para a tela. Então, a banca afirmou o quê? Devem ser contabilizados como receita orçamentária. Como receita orçamentária, não. Como receita extra-orçamentária. Letra B. Representam as despesas empenhadas e pagas até o dia 31 de dezembro. E aí, gente?
representam as despesas empenhadas e pagas? Não. RP é o que eu empenhei e não paguei. Letra C. Não há distinção entre as despesas processadas e as não processadas em seu registro. Não há distinção? Claro que há. Tanto é verdade que temos o RP processado e temos o RP não processado. Letra D. Seu registro será feito por credor e por exercício. E aí? E aí que podem validar. Mas o Wilson tem aí ainda por fase a despesa? Tem, mas a banca não colocou apenas por credor e por exercício. Ela não incluiu por fase a despesa porque ela estaria respondendo a letra C, né? Letra E. Os empenhos que correrem, a conta de créditos com vigência plurianual e que ainda não foram liquidados, deverão ser contabilizados como restos a pagar no primeiro ano de vigência do crédito. Olha o que eu alertei, não é no primeiro ano de vigência do crédito. Artigo 36, parágrafo único. Os empenhos que correm a conta de créditos com vigência plurianual que não tenham sido liquidados só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Ok? Mais uma questão? Mais uma. Considere as seguintes informações extraídas do balancete da Prefeitura Modelo em 31 de dezembro de X8. Último ano do mandato do atual governador, com valores em reais. Na realidade, não é prefeitura não, hein? Não é governador não, é prefeito aqui, ó. Então, só alterando. Último ano do mandato do prefeito. Prefeito. Onde você vai encontrar governador, leia prefeito. Então, o que temos aí, gente, para destacar? Além disso, né? Último ano de mandato. Quando a banca colocar na questão último ano do mandato e o tema estiver ligado a restos a pagar, já comece a lembrar daquela regra do artigo 42. Esse balancete é de 31 de dezembro de X2. Aí a banca, despesas com pessoal, aqui ó, orçamento inicial, despesas empenhadas, liquidadas, pagas e o saldo. E assim ela fez com as outras, despesas com material de consumo, gastos com serviços de terceiros e a aquisição de material permanente. Outra informação, restos a pagar processados em 31 de dezembro de X7, 50 mil. Estamos em X8, mas essa informação é de X7. O RP processado em X7 foi de 50 mil. A banca ainda, restos a pagar processados e pagos em X8, 20 mil. Dos 50 mil que foram inscritos em X7, pagamos em X8 20 mil, ok? E a última informação, vou até mudar de cor aqui. Disponibilidades em caixa e bancos em 31 de dezembro de X8. Você já sabe que essa disponibilidade será o limite para se inscrever o RP. Você já marcou aqui, ó, último ano de mandato, já associou a regra de LRF e tem o limite financeiro, disponibilidade de caixa. Olha o que a banca pediu. Considerando que não existia saldo inicial de restos a pagar, não processados, no exercício de X8, ou seja, de X7 para X8, não passou nenhum saldo de RP não processado, passou apenas saldo de RP processado. E visando adequar o encerramento do exercício de X8, vamos aqui de X8, em atendimento ao disposto na lei número 4320/64 e lei complementar número 101/00, essa lei complementar é a lei de responsabilidade fiscal. Em 31 de dezembro de X8, os saldos de restos a pagar processados e não processados serão respectivamente. Então, a banca está querendo que você calcule
o RP processado e não processado. Já vai uma dica. Se a sua disponibilidade é de 150 mil, você, gente, ao somar o RP processado e não processado, não poderá ultrapassar 150. O limite é 150, pode até ser menos, mas não pode ultrapassar. Aí você vai. A letra A pode ser? Pode, não é? 90 mais 30, 120. A letra B pode ser? 90 mais 80 dá quanto? Dá 170. A letra B não pode. Então já, ó, fora. A letra C pode ser? Pode, 150. A letra D, errada? Não pode. A letra E, também não pode. Então, já de cara, com essa pequena informação, você vai se concentrar ou na letra A ou na letra C de casa. Ok? Então, vamos à resolução dessa questão. Primeiro, eu vou calcular o RP total. A fórmula do RP total é essa aí. Tudo que foi empenhado menos o que foi pago. Tem os dados da questão, tem uma fórmula. Vou separar e somar o que foi empenhado, que está aqui. E depois, o que foi pago, que está aqui. Total empenhado, 1.450. Total pago, 1.200. Substituindo na fórmula, 1.450 menos 1.200, RP total igual a 250. Você já está sabendo que esse valor não será possível. Não será possível, já que o limite é de 150 mil. Não é verdade? Agora vamos ao cálculo do RP processado, cuja fórmula está aí. Tudo que foi liquidado menos o pago. Liquidei 1.290, paguei 1.200. Substituindo, RP processado igual a 90. E agora, vamos ao cálculo do RP não processado. Toda despesa empenhada menos a liquidada. Olha lá. Empenhei 1.450, liquidei 1.290. Substituindo na fórmula, RP não processado igual a 160. Então, em X8, calculamos isso. RP total igual a 250. RP processado igual a 90. RP não processado igual a 160. O somatório desses dois aqui é igual ao RP total, já aprendemos. Agora vem o quê? O pulo do gato. Olha o gatinho aí, é o gatinho pompom. Pulo do gato. Mas esse gatinho sabe, ele manja, hein? Dados da questão. Marquei mais uma vez. O RP processado em X7, 31 de dezembro de X7, foi 50 mil. Desses 50 mil, paguei em X8, 20 mil. Então, há uma sobra ainda. Temos um RP que veio de X7, que ainda não foi pago em X8, que está em aberto, no valor de 30 mil. Aí lá vem a regra da LRF. É vedado ao titular de poder ou órgão, referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Então, relembrando, cálculo do RP referente a X7 ainda não paga em X8. Temos aí um RP em aberto de 30 mil. A disponibilidade financeira, que eu já mostrei para vocês, é de 150 mil. Agora vamos à inscrição do RP em X8, não é referente a X8 não, em X8, respeitando o limite da disponibilidade financeira. Gente, a sobra do RP processado de X7, que ainda não foi pago em X8, é de 30 mil. O RP processado que você calculou comigo, referente a X8, é de 90 mil. O limite
da disponibilidade financeira é de 150. Então, até aí, como a prioridade é o RP processado, já temos o quê? 120 mil. E o limite é de apenas 150. Mas, além do RP processado, calculamos também o RP não processado referente a X8, no valor de 160 mil. Só que não dá para inscrever todo esse valor, 160 mil, já que meu limite é de apenas 150. Somando esses dois, temos o quê? 120 mil. A sobra, que é a diferença para 150, é de 30. Então, só vou poder inscrever RP não processado referente a X8 no montante de 30 mil. Pois, ao somar todos eles, 30 mais 90 mais 30, você terá o limite sendo respeitado. RP processado, são esses dois, 120 mil. RP não processado, 30 mil. Então, 120 processado, 30 mil não processado. Analisando as alternativas, chegaremos à letra correta, que é a letra C. 120 mil para o RP processado e 30 mil para o RP não processado. Então, essas foram as dicas e é assim que você deverá responder uma questão dessa natureza. Fecha a aula de hoje. Depois tem muito mais. Até lá.